Esse aqui é o segundo vídeo, falar um pouco mais, continuar a análise da Hannah Arendt. No vídeo anterior nós falamos sobre a banalidade do mal, sobre a capacidade de julgar. Nesse vídeo aqui, vou falar um pouco mais sobre como a Hannah Arendt entendia a política e como ela via o totalitarismo, né? A Hannah Arendt, ela se situa num corpo de pensadores. Como eu disse, o pensamento dela é difícil de classificar, mas ela pode ser situada como uma pensadora que defende a ideia de democracia deliberativa, né? Nós estamos estudando democracia, nós estamos falando sobre república, formas de participação, e a ideia de democracia deliberativa é um conjunto de filósofos, pensadores, cientistas políticos que têm defendido uma ideia mais radical de democracia, né? Que tem defendido uma ideia, que tem visto criticamente a limitação da democracia ao princípio da representação, tal como nós temos hoje, e entendido que a democracia só é efetiva, só é real, quando ela é uma democracia direta, quando a população diretamente participa de processos deliberativos. E ela se situa num campo de pensadores que vai entender a democracia nesses termos, que ou a democracia cria mecanismos mais diretos para a população participar e pertencer ao campo da decisão real, ou a democracia se torna mais e mais esvaziada. Tá? A gente vai estudar outros pensadores que também desenvolvem essas linhas de pensamento da democracia deliberativa, mas a Hannah Arendt é um dos grandes clássicos dessa linha de pensamento. Segundo lugar, pessoal, a Hannah Arendt, aqui vem um dos pontos mais interessantes, ela que se liga com o tema da democracia deliberativa. A Hannah Arendt, ela não tem uma leitura da política, da democracia, como a gente já viu no anterior, né, no vídeo anterior. Ela não se limita a fazer uma análise política e institucionalista, mas ela analisa diversas coisas ao mesmo tempo. Ela tem uma análise da política que ao mesmo tempo envolve ética e ao mesmo tempo envolve o funcionamento da sociedade como um todo. A Hannah Arendt, ela entendia que o que define o ser humano, em grande parte, é a sua diversidade, ou seja, cada um de nós tem as suas formas de pensar, os seus valores diferentes, seja enquanto culturas, seja enquanto indivíduos, que somos irredutíveis uns aos outros. Ela acha que, apesar dessa diversidade, justamente por conta dessa diversidade, é que nós desenvolvemos a nossa linguagem, a nossa capacidade de comunicar, e que a comunicação ela é um resultado da nossa diversidade. E aí é que vem um ponto crucial. Para que nós efetivamente nos realizemos enquanto pessoas, para que nós efetivamente exerçamos tanto a nossa diversidade quanto a nossa racionalidade, essa nossa capacidade de nos entender, de nos comunicar pela linguagem, nós precisamos de um tipo de sociedade na qual nós tenhamos uma preocupação com o outro. Nós precisamos de uma sociedade em que nós nos entendamos o tempo todo a partir da ideia de espaço público, que nós nos entendamos como pertencentes a uma mesma comunidade e que nós nos preocupemos com essa comunidade. Colocamos ela, de certo modo, como o mais importante, como mais importante do que os meros interesses particulares. De acordo com a Hannah Arendt, e ela desenvolve esse ponto sobretudo no livro A Dignidade da Política, a dignidade da política é, em outros termos, a dignidade do ser humano, porque nós só nos tornamos efetivamente dignos, nós só efetivamente temos uma vida digna de ser chamada de humana quando nós organizamos ela mediante a vida política. Vida política em qual sentido? A de o tempo todo nós estarmos tomando decisões pensando no bem comum, pensando no bem da maioria, pensando no público e tomando posicionamentos nesse espaço que levem a continuamente nós tentarmos chegar a esse entendimento comum e a decisões comuns para continuamente melhorar a nossa sociedade como um todo. Qual é o grande problema, segundo a Hannah Arendt? O grande problema é que a modernidade basicamente criou uma sociedade que corrompeu completamente o ser humano. E ela tem uma visão muito crítica sobre o mundo moderno. Por que ela pensa dessa maneira? Ela acredita que o mundo moderno colocou o egoísmo como um valor, né? E aqui nós podemos fazer uma referência ao pensamento liberal clássico, né? Nós já estudamos em outros momentos o John Locke, mas nós poderíamos falar aqui do Adam Smith, né? O Adam Smith que defende basicamente que a sociedade deve se realizar
com os indivíduos perseguindo seus interesses individuais. E que cada um perseguir seus interesses individuais é algo bom. Isso deve ser a regra da sociedade. O que a Hannah Arendt pensa? Ela pensa que esse colocar do egoísmo como um valor do mundo moderno é a base da corrupção do ser humano. Porque na medida em que nós passamos a nos preocupar somente com nós mesmos, que a sociedade se torna uma soma de indivíduos, o ser humano se corrompe, porque ele não mais passa a exercer a capacidade de pensar tendo como referência o outro. E ao não pensar tendo como referência o outro, em grande parte a nossa capacidade de pensar eticamente, a nossa capacidade de julgar as situações, ela se torna esvaziada. E cada um apenas passa a perseguir os próprios interesses, e nós passamos a eleger políticos unicamente para atender os nossos interesses individuais. E, de acordo com a Hannah Arendt, o grande problema do mundo moderno começa aí. A corrupção da política, a corrupção do ser humano estão associadas a esse excesso de egoísmo e ao esvaziamento da ideia de público e de bem-estar comum no mundo moderno. Por último, trazer um pouco mais da contribuição da Hannah Arendt para pensar no fenômeno do totalitarismo, né? A Hannah Arendt acreditava que o totalitarismo era algo diferente do autoritarismo e que o totalitarismo seria uma sociedade, seria produto da sociedade moderna, né? Qual seria a grande diferenciação entre esses dois conceitos? O autoritarismo seria um conceito mais amplo, né, que basicamente envolveria algum tipo de sociedade em que há muita concentração de poder e que, em função disso, o indivíduo perde alguns direitos elementares, como o direito de expressão, o direito de ir e vir, o direito ou algum direito ligado à sua liberdade como um todo. De acordo com a Hannah Arendt, o autoritarismo acompanha a humanidade desde os seus primórdios, né? É algo geral, característico de diversas formas de organização política ao longo da história. Mas, de acordo com ela, o totalitarismo é um fenômeno novo e ele, em grande parte, está associado com os processos que eu já pontuei na parte anterior do vídeo, em que a sociedade passa a se tornar uma sociedade baseada no egocentrismo. O primeiro ponto vem daí. O segundo é que essa sociedade baseada no egocentrismo, essa sociedade baseada na mera perseguição de interesses materiais individuais, essa sociedade de esvaziamento da ética, ela é uma sociedade que promove uma massificação da sociedade. Ela promove a constituição da sociedade quanto uma grande massa. E qual é a ideia de uma grande massa? A massa ela é um amontoado de pessoas que não tem mais personalidade individual, que não tem mais valores individuais, mas que é extremamente homogênea e extremamente parecida, que os indivíduos são extremamente parecidos uns com os outros, né? Que possuem um consumo de cultura, de repertório cultural, de reflexão filosófica extremamente baixo e que por conta disso são facilmente manipuláveis por políticos autoritários. De acordo com a Hannah Arendt, a massa, esse setor, esse grande amontoado de pessoas sem capacidade de reflexão, sem preocupação com reflexão, né? Como eu mencionei no primeiro vídeo sobre o Eichmann, ela dá margem à formação do totalitarismo. Por quê? Porque essa massa de indivíduos homogêneos facilmente consome discursos simplificados que jogam a culpa para o outro, que jogam a responsabilidade para o outro e colocam nele a culpa pelos problemas da nação, né? E no caso da Alemanha nazista, a massa foi manipulada pelo nazismo mediante o direcionamento da responsabilidade para os judeus, né? Mediante o sentimento antissemitista e a adesão ao nacionalismo violento e a colocação do comunismo como grande responsável pelos problemas, né? Os três pilares do nazismo são o nacionalismo exacerbado, o antissemitismo e o anticomunismo. E, de acordo com a Hannah Arendt, o fato de que essa população já fosse massificada anteriormente é que criava as bases para que ela pudesse ser facilmente manipulada por discursos simplificados, né? Ou seja, é porque já existia uma sociedade baseada no egoísmo, uma sociedade na qual a ideia de bem público era muito frágil
e na qual a capacidade de julgar das pessoas já estava extremamente enfraquecida. Então, políticos autoritários em um contexto como esse, eles teriam um terreno extremamente fértil, segundo a Hannah Arendt. E por isso é que, em grande parte, o totalitarismo se formou ali. E aí, o que diferenciaria esse totalitarismo do autoritarismo como um todo? Resumindo muito, é que o totalitarismo, ele seria, a palavra define muito bem, uma sociedade total. Uma sociedade em que há uma fusão entre Estado e sociedade civil que é absoluta, ao ponto de nenhum indivíduo ter a capacidade de apresentar no espaço público os seus pensamentos, caso esses pensamentos sejam diferentes. E na qual essa massa, ela incorpora o discurso do líder, ela incorpora uma ideologia de sacrifício total de si em nome de um ideal maior, né? Quando a população passa a idolatrar discursos radicais que responsabilizam o outro, e quando a população perde a sua personalidade individual e passa a idolatrar uma ideologia que inclusive prega o próprio sacrifício do indivíduo, aí o totalitarismo se forma uma sociedade total, na qual a sociedade civil já não tem mais nenhuma liberdade em relação ao Estado, que efetivamente molda a vida das pessoas e da sociedade como um todo. Espero que tenham gostado, pessoal. Como vocês puderam ver, o pensamento da Hannah Arendt é complicado, então vamos conversando nas próximas aulas. Se tiverem qualquer dúvida, me escrevam. Até a próxima, pessoal!